Olá, pessoal! Vamos dar início ao estudo do Flexim, começando pela construção de um modelo tridimensional. Então, vamos acessar o software Flexim. Essa é a primeira tela em que a gente se depara. E a gente vai utilizar, então, este menu, o Getting Started, ou User Manual, na verdade, nos leva ao mesmo caminho, certo? Clicando aqui no User Manual, abre então esta aba aqui ao lado, em que a gente clica no Index. E vamos solicitar aqui a primeira tarefa que está disponível aí nesse User Manual. Portanto, gente, aqui no Index, a gente pode perceber que nós temos aqui diversas tarefas, das mais variadas, né? Tarefas que envolvem aí o uso do Flexim tradicional e também o módulo Healthcare, que é utilizado aí para a área de saúde, para modelagem, para elaboração de modelos de simulação na área de saúde. E também temos aqui, mais para baixo, onde a gente pode pesquisar por termos, né? Diversas ferramentas que estão disponíveis aí no Flexim, o conceito, como utilizá-las, lógicas já pré-prontas aí para a gente utilizar, enfim. Na medida em que a gente vai conhecendo melhor o Flexim, a gente vai entendendo, então, como pesquisar, né, se a gente tem alguma dúvida lá em determinado assunto, e também, né, depois que pesquisou aí por meio desse menu, como que eu faço, então, a implementação daquela lógica, enfim, no meu modelo, ok? Nós vamos começar aqui do início. A aula 1, então, vai tratar da tarefa denominada, como eu já disse para vocês, construção do modelo tridimensional. Bom, como é a nossa primeira aula, explicando brevemente, então, aqui, essas tarefas aqui do Flexim. Então, na tarefa, no padrão aqui que foi elaborado, foram elaboradas as tarefas do Flexim, primeiramente a gente tem, então, né, o assunto que está contemplado aí em cada uma dessas tarefas que a gente vai estar estudando. Geralmente é dada uma visão geral a respeito da tarefa, onde se mostra ao final aqui dessa visão geral como que o modelo vai ficar lá ao final dessa tarefa, e na sequência, então, são estabelecidos o passo a passo, né? É estabelecido o passo a passo para execução daquela tarefa. E também neste passo a passo é feita uma breve introdução, são explicados alguns conceitos, muitas vezes, como a gente está vendo aqui, sobre flow items, fixed resources, task executors, ok? E aí vai, né, a execução da tarefa por diversos passos, né, que a gente pode ver aqui. O legal também, né, é essa animação que a gente consegue, então, ao estudar o Flexim por meio do User Manual, a gente consegue visualizar, então, como que lá no Flexim eu devo implementar isso. Então, a gente tem diversas aí animações ao longo das tarefas aqui, que ajuda a entender melhor como que a gente deve fazer ou qual é que é o resultado que a gente deve obter, certo? E lá ao final, normalmente se mostra, então, um modelo, como deve ficar depois de pronto, né? Rodando, no caso, o modelo, como deve ficar. Vamos começar, então, a construção de um modelo 3D, certo? Bom, eu já expliquei, né? Aqui, então, é como vai ficar o nosso modelo 3D depois de pronto. E a gente, então, deve começar aqui clicando, né, no novo modelo, New Model, né, para poder iniciar, então, a modelagem. Aqui ele pede, inicialmente, né, como é que vai ser medido o tempo, qual é que vai ser a unidade de tempo que a gente vai utilizar. No caso aqui vão ser os segundos, qual vai ser a unidade de distância que vai se utilizar, no caso metros, e também se eu estou fazendo uma modelagem ali, né, uma modelagem de um sistema contínuo que envolva, né, volume, fluidos, né, aqui no caso, então, eu utilizaria a unidade de medido litros.
Por enquanto, a gente vai dar um OK e vai utilizar o que é o padrão aqui do FlexSim. Então, aí está a visão geral do FlexSim, né? Vamos chamar aqui a tarefa novamente. E aí, seguindo esse roteiro aqui que mostra, né, algumas questões importantes aí para a gente dar início. Bom, primeiramente aqui então eu vou seguir esse roteiro, né? Nós temos o menu principal, aqui arquivo, edição, visualização, né? De, por exemplo, uma coisa que a gente vai utilizar muito aqui no menu View, né? Visualização, são os Peak Properties de diversos elementos que a gente vai estar introduzindo aí na simulação. Certo? Aqui sobre a construção do modelo, a execução do modelo de simulação, a obtenção de estatísticas e também aí de ferramentas de estatísticas como o Experimenter, né, que aqui não está ativo nessa versão, mas do Experimenter aqui para fazer, então, um projeto de experimentos, tá? A aplicação é da ferramenta projeto de experimentos, para eu poder ali saber onde é que é o ponto mais relevante, né, que eu devo estar aí utilizando, né, para otimizar meu sistema. Onde que eu devo atacar, né, para otimizar o meu sistema. Ok? Aqui nós temos o toolbar, né, a barra de ferramentas, portanto, aqui do FlexSim, com diversas ferramentas que a gente vai estar vendo ao longo aí do curso, principalmente o Process Flow. E também abaixo nós temos aqui a barra para a simulação, tá? Então, quando eu tiver que, eu elaborei o modelo de simulação, eu quero rodar ele, né? Eu preciso normalmente resetar, depois dar um run, enfim, aqui a gente faz a configuração para rodar o modelo de simulação. Aqui nós temos a biblioteca, tá? De recursos fixos, de task executors, né? Lendo aqui para ficar mais fácil a explicação de fixed resources, né? Recursos fixos, nós temos a fonte, fila, processador, aqui a saída dos flow items, né? Enfim, aqui nós temos então toda a biblioteca necessária para fazer para elaborar um modelo de simulação. Também temos aqui o que vamos já usar logo na sequência, Toolbox, onde a gente pode introduzir uma série de ferramentas importantes aí para a simulação, como a gente vai ver lá as listas globais, por exemplo. E aqui ao lado também, né, como mostra aqui no painel do meu lado direito aqui, nós temos também, por exemplo, aqui, como eu falei para vocês, Key Properties, né, que está mostrando aqui, mostra, então, algumas outras funções aqui que a gente vai estar precisando utilizar aí no nosso modelo. Como eu não tenho nada implementado aqui, eu não conseguia abrir, né, o Quick Properties, que seriam ali o acesso às propriedades, né, deste objeto. Então, depois eu mostro para vocês. Mas, enfim, aqui ao lado, então, abre coisas mais específicas aí de cada objeto que a gente está trabalhando, tá? Essa é a função. Ok, vamos lá, vamos para o primeiro passo, portanto, vamos adicionar objetos ao modelo 3D. Tá? Vamos ver o que são esses objetos, então. Nós temos basicamente três tipos, né? Três possibilidades aí de como se classificar objetos. Nós podemos classificar em flow items, tá? O que são os flow items? São os objetos que se movem, tá? Ao longo do modelo, que fazem parte ali do fluxo, que pode ser aí, depende do caso que a gente vai estar tratando, né? Pode ser pessoas lá numa agência bancária, por exemplo, pode ser aí uma matéria-prima em determinado processo produtivo. Então, esses são os flow items, tá? Tudo que se move, né, no modelo e sofre algum tipo de processamento, algum tipo de agregação de valor, melhor dizendo, tá? Esses são os flow items. Temos aí o próximo objeto, o fixed resources. Bom, o que são os fixed resources, ou os recursos fixos, né? É tudo que permanece ali estacionário no modelo. Então, né, nós temos lá uma fila, por exemplo, que a gente vai ver na sequência, a fonte ali de chegada,
também é um objeto que a gente insere, né? A fonte de chegada de clientes, por exemplo, num processo produtivo, ou de matéria-prima, enfim, né? Depende do que a gente estiver trabalhando. E aí tem diversos outros objetos aí que são fixos, mas a ideia, o que é do recurso fixo? É aquele recurso que processa os flow items. Essa é a função do recurso fixo. E nós temos aqui o task executors, né? São os executadores de atividades, de tarefas, né? Literalmente traduzindo, tá? Que são aí, então, também, né? Objetos aí que pode se mover no modelo 3D e executa determinadas tarefas, como fazer ali o transporte dos flow items, né? Algumas questões aí de lógica de operação de máquinas, etc. A gente vai ver na sequência aí diversos aí task executors, né? Como por exemplo um operador aqui, né? Um transportador, enfim, diversas aplicações aí dos task executors, certo? Aqui, mais ou menos, então, o que nós vamos utilizar neste modelo? Nós vamos utilizar, então, os seguintes objetos: uma fonte, source, uma fila, query, um processador, processor, e o que todo modelo de simulação vai ter, né? Assim como a fonte, vai ter também lá sync, tá? O que é sync ou sync, né? Onde é que os flow items vão estar saindo do meu modelo de simulação. Literalmente traduzindo, é o ralo, né? O ralo da pia, tá? E é por ali onde é que os flow items saem. Então, todo modelo de simulação eu vou ter source, pelo menos, né? E o sync. Ok, gente? E vamos lá, então. Vamos construir o nosso primeiro modelo, ou melhor, construir o primeiro layout de modelo 3D, certo? Vamos por cada uma dessas atividades aqui que constam nessa tarefa. Bom, então a gente já iniciou aqui o novo modelo de simulação, então a atividade 1 aqui, eu vou chamar de atividade, tá, gente? Nós temos os passos, né? E os passos aqui, de forma geral, nós estamos começando pelo passo 1 aqui, só para recapitular, né? Adicionando objetos 3D, adicionando objetos ao modelo 3D. Então, isso é um passo, né? E eu vou chamar isso aqui de atividades, para a gente padronizar, então, a nossa fala. Vamos lá, traduzir um pouco aqui, tá? Normalmente a gente tem que. Ele redimensiona, né? A gente tem que ver onde é que parou de elaborar aqui. Nós estamos no passo, ou melhor, na atividade 2, né? E o que a atividade 2 nos diz? Para a gente arrastar os seguintes objetos para o modelo 3D. Aqui, ó, tá? Então, uma fonte. Então, vamos pegar uma fonte aqui. Essa aqui, é só clicar em cima e aqui, quando chegou no meu layout, a gente solta, tá? Clicou aqui com o esquerdo em cima, arrastou até aqui e solta. Vamos agora uma fila, né? Também cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse, trouxe para cá, soltei. Aqui eu quero reposicionar um pouco mais, deixar mais parecido conforme está aqui na animação, tá? Um processador, também faço a mesma coisa, portanto, solta aqui, coloca mais ou menos por aqui, vamos ver. Olha lá, isso aí. Não precisa ser muito preciso aqui, tá, gente? Porque aqui é o primeiro passo, né? Primeira tarefa que a gente está fazendo, né? Então, o primeiro contato que a gente está tendo com o Flexim. Claro que se você vai fazer um estudo de layout mais para frente, é fundamental que a gente considere ali adequadamente o distanciamento, né? Mas não é o caso agora. E dois syncs. Então, vamos inserir aqui dois syncs. Ele pede um aqui ao final e um ao lado da fila, observem vocês. Então, aqui, clicou, arrastou, né? Soltou. Deixa mais ou menos por aqui. Deixa um pouco melhor distanciado aqui, né? Aqui, ok. E vamos inserir o segundo, então, aqui ao lado da fila, query, certo? Gente, passo 2, feito. Ou melhor, atividade 2, feita. Vamos para a terceira.
E a terceira diz que, se for necessário, a gente reaproximar um pouco as posições, né? Seguindo o que está aqui na imagem anterior, a gente então deve fazer isso. A gente toma então como satisfeita aí essa atividade. E a atividade 4, então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos selecionar a fonte, essa daqui, né? Source, fonte. O que nós vamos fazer ao selecionar a fonte? Selecionamos e aí nós vamos abrir, então, o Quick Properties, as propriedades rápidas aí deste objeto, tá? Como eu disse para vocês antes aqui, né? No View. Então, quando a gente seleciona a fonte e vai ao View, tá aqui no menu View, né? E seleciona e clica aqui em Quick Properties. O que acontece? Abre ao lado aqui as propriedades da nossa fonte. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente precisa fazer nessa aba Quick Properties aqui da fonte, do source, certo? Então, diz o seguinte, abaixo aqui, né, do General Properties, né, das propriedades gerais aqui desse objeto, o que a gente deve fazer? Nós vamos deletar o nome, esse nome atual aqui, e vamos colocar o nome Customer Arrive, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos trocar lá para Customer Arrive. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Opa, seguinte, assim. Customer Arrive. Então, ao invés de Source One, nós vamos colocar Customer. Opa, agora eu tenho que copiar aqui, que saiu da seleção, né? Ctrl C aqui. Clico na fonte de novo, aqui que já aparece, tá, gente? E Ctrl V aqui, ó, tá? Customer Arrive. Quer dizer, o que significa isso? Chegada de clientes. Percebam vocês aqui, ó, que ele já mudou o nome aqui desse objeto. Customers Arrive, chegadas de clientes. Ok? Passo, ou melhor, atividade 4, é isso. Vamos para a quinta atividade do passo 1. Então, nós vamos repetir o que a gente fez, né, anteriormente, agora, né, ao renomear o objeto fonte, e nós vamos renomear os demais objetos aqui. A fila, o processador, o sign aqui, né, lá, a saída lá pelo processador e a saída pela fila. Vamos começar, então, vamos selecionar aqui primeiro a fila, tá? E vamos copiar aqui, ou reescrever lá, né? Eu sugiro que copie, que daí a gente não corre o risco de estar errando mais para frente. E vamos colar aqui, ao invés de query one, nós vamos chamar de waiting line, ou seja, nós vamos chamar de fila de espera, certo? O processor, nós vamos chamar de service desk, ou seja, né, até essa figura não representa muito bem isso, né? Mas não vem ao caso, o importante é a gente entender bem a construção do modelo, tá? Mas seria aqui um balcão de serviços, vamos dizer assim, né? De atendimento, alguma coisa assim, tá? Mas a figura que está aqui de uma máquina, parece, então, não representa muito bem essa função. Mas mais para frente a gente vai ver como é que fazer isso direitinho, tá? Para colocar ali, então, conforme, né, as figuras, né? Conforme as figuras dos objetos, conforme é a realidade ali do processo que a gente está modelando. Ok, vamos para aqui então, né? E vamos mudar o nome. Se dá 2 cliques, abre essa outra janela, pessoal. Vamos mudar o nome aqui do Processor One para Service Desk. Ok? Vamos mudar o nome aqui do Sign One. Nós vamos mudar para Happy Customers, ou seja, clientes felizes, clientes satisfeitos. E o Sign To, esse daqui, nós vamos mudar para clientes insatisfeitos, unhappy customers. Já dá para ter uma ideia, então, do que a gente vai fazer na sequência, né? Por ter essas duas saídas aí, ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. E aí, né, pessoal,
Voltando aqui um pouquinho. Quando a gente fecha ali aquela aba ao lado ali, ele redimensiona, que nem eu comentei para vocês. Bom, então, passo 1, né, é esse. Ele vai ficar com essa cara, que é o que a gente fez aqui, né? Até pode daqui a pouco redimensionar um pouco melhor, mas enfim, não vai mudar muita coisa nesse modelo inicial aqui, conforme o propósito que a gente tem aqui de construir o modelo 3D. Certo, gente? É importante aqui estar salvando, né? Então, eu vou salvar aqui, ó, lá na área de trabalho, tá? Este modelo aqui, tá? Vamos chamar ele de modelo, né? 1.1. Esse aqui é construção de um modelo 3D, certo? Salvei ele na área de trabalho só para que eu não perca esse desenvolvimento. E importante, pessoal, é o seguinte, tá? Eu sempre levo em consideração que a gente não deve colocar aqui títulos, né? Ou melhor, a gente não deve colocar acentos e C cedilha na descrição do nome ali do arquivo, tá? Para evitar algum problema depois ao executar o arquivo. Então, sem espaços, sem cedilha, sem acento. Salve. E a gente já tem salvo o que a gente fez. Eventualmente a gente vai aqui e clica para salvar o que a gente vai fazendo na sequência. Ok? Bom, nós vamos agora para o passo 2. E no passo 2, o que a gente vai fazer? Nós vamos conectar objetos 3D. Bom, a gente inseriu aqui os objetos nesse layout, certo? Mas qual é a relação entre eles? Tá? Então a gente vai ver agora, né, como estabelecer uma relação entre o objeto e o outro. E a gente chama isso de ports ou ports connection, tá? Então, nesse passo, no passo 2, a gente vai entender como é que se insere o tal port connection. Vamos lá, então. Para criar aqui, né, a conexão entre dois objetos, a gente tem alguns caminhos. Nós podemos aqui, como está dito primeiramente, né, clicar nessa seta para baixo, ao lado aqui desse azinho com uma corrente, e chamar essa opção aqui, tá? Percebam que fica, conforme está aqui, né, ao lado, fica uma correntezinha ali. Fica visível uma correntezinha ali para a gente fazer as conexões. Mas tem uma outra forma mais simples. Eu vou dar um ESC aqui, então. Eu já vou de antemão já, eu acredito, pelo que eu me lembro, logo na frente a gente também vai fazer esse tipo de conexão, né, dessa forma. Mas eu acho mais simples, então eu já vou adiantar para vocês essa forma de conexão, que é, até como diz aqui, né, pela letra A, ó, aqui ao lado, ó, letra A. Então, segurem o A aqui, cliquem no A, né, apertem na letra A e façam o seguinte. Cliquem na letra A, ó, já aparece. Deixa eu só, eu movimentei aqui sem querer. Voltando. Ao clicar na letra A, já fica disponível ali aquela opção ali da corrente, né? Então vamos clicar na letra A, manter pressionado e com o botão esquerdo aqui do mouse, a gente leva até o próximo objeto, ó, que era isso que a gente queria fazer aqui, tá? É isso que ele está dizendo para conectar a chegada de clientes com a linha aqui, né? Ou melhor, com a fila. Ok? Vamos ver o que mais. Então, a atividade 2 aqui, tá? É o que eu já expliquei para vocês, né? Que aparece esta opção aqui. Vamos para a terceira. Ok. Então, a terceira e a quarta, exatamente o que a gente fez aqui, né? Ele explica exatamente o que a gente fez. Essa conexão aqui entre customers arrive, chegada de clientes, quer dizer que esses clientes chegam, então, onde? Eles chegam na fila. Aqui, esse retângulo, aqui, esse quadrado, né? Aqui é um quadrado, me parece, está representando aí
uma fila de clientes. Ok? O que mais, então? Bom, resumindo, a gente deve fazer, conforme o que está estabelecido aqui no modelo, as seguintes conexões por hora, tá? Essa que a gente fez agora e essa aqui entre o Service Desk e o Happy Customers. Por enquanto, o que se diz para fazer aqui é isso, tá? Então, e aqui entre o Service Desk e o Happy Customers, ok, a gente estabeleceu essa relação, tá, pessoal? Vamos salvar novamente, né? E vamos então para o terceiro passo. E aí, o terceiro passo é o seguinte: o que nós vamos fazer? Aqui a gente vai rodar então o modelo pela primeira vez. Vamos ver o que a gente precisa fazer para rodar o modelo de simulação. Vamos lá? Então ele diz o seguinte, tá? O que nós precisamos fazer? Primeiramente, e sempre eu aconselho a fazer isso, é pressionar o botão reset. Esse aqui, tá? Então a gente reseta. O que significa resetar? Significa, né, restabelecer os parâmetros iniciais ali do modelo, né? Não aqueles que eu possa ter já rodado o modelo alguma vez e ele ficou com aqueles parâmetros, né, que a gente havia rodado o modelo, né? Então, para eu reiniciar, começar do zero, eu preciso resetar. E aí, então, o que a gente deve fazer? Pressionar o play, esse aqui, o run, né, nesse caso, e observar se acontece o que está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Percebam que estão chegando aqui algumas caixas. Então, os flow items por hora são as caixas aqui, tá? Flow items, né? Aqueles itens que fazem parte do fluxo do processo, que sofre algum tipo de processamento. Então, vamos dar um reset, né, novamente, e vamos dar um run para observar se acontece isso que está acontecendo aqui na animação. Vamos ver? Olha lá, começou a chegar, né? Vou aproximar um pouco aqui. Então, começaram a chegar os flow items. Né? Aqui eu posso aumentar um pouco a velocidade da simulação, ó, estou aumentando. Olha, já começa a acumular, né? Claro, porque não tem um processo seguinte, então vai ficar acumulando ali a chegada desses flow items. Certo, pessoal? Então, o que a gente faz agora? A gente dá um stop aqui para parar a simulação e dá um reset para resetar os parâmetros, voltar tudo como era antes. Quer ver? Aí, entendeu agora a função do reset? É isso aí, tá? Afastando um pouco aqui, vou salvar novamente, né? E esse foi o terceiro passo. Então, vamos agora para o quarto passo. No passo 4, nós vamos criar uma lista, uma global list, como se chama a ferramenta aí do Flexim. Essa global list, ela vai fazer o seguinte, né? Ela vai rastrear, vamos dizer assim, os clientes. De forma resumida, o que está aqui diz o seguinte, tá? Nós vamos ter, então, neste modelo aqui de simulação, os flow items, né? O que eles vão representar? Vão representar clientes chegando, tá? E esses clientes, na medida em que eles vão chegando, eles vão sendo alocados a uma lista global. Lista global para quê, tá, gente? Porque a partir daí eu consigo mensurar qual é que é o tempo de espera que esse cliente permaneceu no sistema. Então, a função da lista, uma das funções é esta, tá? À medida que o cliente chega, vai lá essa informação para a lista. Chegou, né? Momento 0. Saiu, momento 10 minutos, por exemplo. Então, eu tenho ali uma amostra, né, de um cliente que ficou 10 minutos na lista. E assim sucessivamente, como eu vou fazendo isso para os diversos clientes que vão chegando, e eu vou conseguindo, então, coletar as estatísticas aí de tempo de espera em fila. E também uma outra função importante aqui é o seguinte, tá, gente? Aqui vai estar parametrizado o seguinte, que clientes, né, que
porventura, eles ficarem, né, nesse sistema de fila aqui mais que 200 segundos, tá? O que vai acontecer? Eles vão desistir desse atendimento e vão sair, então, aqui pela opção Unhappy Customers. Fizemos lá uma pesquisa lá com os nossos clientes e eles não suportam, por exemplo, né, ficar mais do que 200 segundos esperando em fila. Então, tá? Eu vou considerar no modelo que se passou de 200 segundos, significa que o cliente ele vai estar insatisfeito e vai desistir do atendimento. Certo, gente? Isso aqui, então, citei para vocês algumas das funções aí das Global Lists, que a gente vai estar vendo aí mais para frente também nas atividades que a gente vai estar fazendo, outras mais funções. Então, é o seguinte, para criarmos uma Global List, né? Para criar a Global List, o que a gente vai fazer? Nós precisamos ir aqui ao lado da library, né, da biblioteca, e nós precisamos chamar aqui o toolbox, tá? Caixa de ferramentas. O que nós vamos fazer aqui? Para a atividade 2, portanto, nós vamos clicar no botão mais para abrir um menu, tá? Então vamos lá. E daí a gente vai selecionar a opção Global List. Depois a gente vai selecionar Item List, certo? Vamos lá, vamos fazer esse passo aí. Então, botão mais, ok? E aí nós vamos selecionar Global List, que está aqui. Depois de Global List, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar Item List, esse daqui, tá? Nós temos, observem vocês aí, diversas opções que a gente vai aprendendo ao longo das tarefas. Então, quando a gente seleciona o item Item List, aparece essa janela. Tá? E aí o que a gente vai fazer então? Nós temos que mudar aqui o nome deste Item List para Waiting Customers. Ok? Então, vou copiar aqui e vou colar aqui para modificar o nome desta Global List, né? Que vai se chamar Waiting Customers, né? Clientes esperando, ok? Vamos ver o que mais a gente deve fazer aqui. Então, aqui nós vamos clicar no botão mais e nós vamos fazer o seguinte: nós temos que selecionar a opção Age in Queue, tá? Ou tempo na fila, né? Então, aqui a gente está inserindo uma opção de tempo em fila, tá? Vamos clicar aqui e a gente inseriu agora outra expressão aqui, ó, tempo em fila. Ok? Vamos lá então. Nós devemos aqui deletar todas essas outras opções aqui que não fazem, que não são essa aqui que a gente inseriu agora, né? Então, onde é que a gente deleta? Vamos deletar aqui, ó, tá? Nesse xizinho ao lado. E vamos deixar, como está dito aqui, apenas, né, a opção que a gente inseriu agora, que é a última, né? Então, essa aqui foi de distância, tamanho de fila, isso por enquanto não nos interessa. E a gente deixa apenas a expressão age in queue, né? O tempo que essa pessoa está em fila, tá? E aqui, na atividade 6, o que nós devemos fazer, portanto, né? Nós vamos modificar esse nome, age in queue, para wait time, tá? Tempo de espera. Desculpa a minha voz, pessoal. Certo? Então, ok. O que a gente fez aqui, né? A gente inseriu uma expressão chamada tempo de espera, que vai ser agregada aí a essa lista, né? Que a gente introduziu agora, essa lista global aí, que vai estar recebendo o tempo de espera ali, vai estar armazenando o tempo de espera dos clientes no sistema. Bom, na atividade 7, o que a gente vai fazer? Né? Nós vamos aqui para o tab, né? Para o menu Back Orders, tá? E nós vamos marcar a opção Reevaluate All Values on Push, tá? Então, essa aqui, né? Reevaluate All Values on Push, certo?
E aí ele explica aqui na sequência o que faz esta função, né? O que faz essa função, né? Ela garante que todas as entradas nas listas são atualizadas, né, a todo tempo e que o novo cliente atualizado a todo tempo que o novo cliente ele entra então nessa fila, tá, de espera. Então essa é a função que o Reevaluate All Values on Push executa. E por fim, então, a gente pode pressionar OK para salvar todas essas opções que a gente fez, ou melhor, todas essas configurações que a gente fez. E percebam vocês aqui que no Toolbox nós temos então uma Global List criada, né? E essa Global List chama-se Waiting Customers, né? O tempo ali, os clientes esperando, vamos traduzir literalmente dessa forma. Ok, esse foi o passo 4, né? Então, no passo 4, a gente entendeu como introduzir uma global list, que neste caso aqui a função, eu já expliquei para vocês, mas para concluir, vai ser, né, armazenar o tempo de fila dos clientes e também aquela função, né, de quem levar mais que 200 segundos na fila vai sair do sistema aqui por meio da saída unhappy customers, ou seja, por meio da saída de clientes insatisfeitos, ok? Então vamos lá, o passo 5, nós vamos fazer a edição da lógica do modelo. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte lógica por trás desse modelo de simulação. Então a primeira atividade é que envolve isso. Esse quadro aqui mostra uma explicação, então, da função de cada objeto, né? A fonte aqui, ou chegada de clientes, vai ser, então, o objeto que vai fazer com que os clientes cheguem, né? Todo modelo tem esse objeto, né, pessoal? Já ressaltei antes, que é fazer a chegada ali dos clientes ao sistema, né? Então, aqui nós vamos utilizar uma distribuição exponencial, tá? Para representar essa chegada. Nós vamos fazer isso já logo na sequência. Temos a fila de espera, né? Que vai, então, acumular aqui os clientes na medida que eles vão chegando, tá? E nessa fila de espera temos, então, vinculada aqui uma global list, que vai, então, fazer aquela função que a gente inseriu no passo 4 e que eu já expliquei para vocês o propósito dessa função. Nós temos o Service Desk, que vai ser, então, aqui onde é que os clientes vão ser atendidos, tá? Desse balcão de atendimentos, vamos dizer assim, os clientes vão ser atendidos aí conforme uma distribuição log normal, tá? Aproximadamente esse tempo aí de atendimento vai ser de 92 segundos. E nós vamos ter, então, duas saídas de unhappy customer e de happy customers. E também já expliquei para vocês como é que vai se dar, então, a lógica aqui do unhappy, né? Se durar mais que 200 segundos o tempo em fila, a pessoa sai, se não, ela permanece e é atendida. Vamos lá, então, para adicionar essa lógica ao modelo 3D. Primeiro passo, ou melhor, primeira atividade. Então, nós vamos fazer o seguinte, dar duplo clique aqui no Customer Arrive, e aí o que acontece? Quando eu dar um duplo clique, abre essa janela aqui de propriedade, né? E aí o que eu faço na segunda atividade? No menu Source, aqui, portanto, o que nós vamos fazer? Clicar em Flow Item Class Menu, Flow Item Class Menu, e vamos selecionar Person. O que vocês acham que vai acontecer? Então não vai ser mais uma caixa, né, que vai chegar lá na linha, e sim vai ser uma pessoa, person, tá? Vamos ver logo na sequência, então, o que isso quer dizer. Check the arrival time at zero box, ou seja, vamos marcar aqui ó, o tempo de chegada já no momento zero, quer dizer, comecei a rodar a simulação, o tempo já começa a contar, certo? E o que mais? Aqui, na atividade 4, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar, então, aqui em Inter-Arrival Time, né? Ou melhor, aqui, desculpa, aqui já está selecionado, né? Qual é que é o tipo de chegada, né?
ou melhor, como é que eu vou estar contabilizando, né? O tipo, o estilo de chegada. Aqui eu vou estar contabilizando entre tempo, né? O tempo entre chegadas. E aí, o que está sendo dito aqui na atividade é que a gente deve ir aqui para, então, né, o tempo entre chegadas, já que eu marquei essa opção aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar nesse botãozinho aqui ao lado, tá? Vai abrir, então, um histograma, que aqui está mostrando um histograma da distribuição exponencial, que é a distribuição mais utilizada aí, né, para processos de chegada. E para medir tempo de chegada, entre chegadas, melhor dizendo, normalmente, né, vai cair numa distribuição exponencial, tá, pessoal? Então, o que a gente deve fazer? Nós vamos mudar esta distribuição aqui, como é que está dito aqui, né? Ao invés de 10, nós vamos utilizar aqui, ó, 60 segundos, né? É o tempo entre chegada. É isso que está dito aqui. E aí, portanto, né, vamos dar um OK para salvar essa configuração e vamos para a atividade 6, então. Duplo clique na waiting line. Vamos lá, vamos configurar agora a waiting line aqui, o que é necessário. Só deixa eu dar um rodar aqui para mostrar, então, as pessoas chegando aqui, né, pessoal? Por quê? Porque a gente mudou ali, né, de box, que era o caso antes, né, caixa, para person, para pessoas, tá? E já começa a mostrar aqui uma estatística abaixo aqui do desse fixed resource. Vou resetar, né? E vamos, então, para a atividade 6. Vamos dar um duplo clique na waiting line, que eu comentei para vocês há pouco. E aí, o que nós vamos fazer? Atividade 7. Aqui no Query, né? No menu Query, fila, nós vamos marcar o Item Placement, tá? Item Placement. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos marcar, não, nós vamos clicar. E aí nós vamos selecionar Horizontal Line, né? Então, como é que vai se agrupar aí essas pessoas? Como é que vão se agrupar? Uma linha horizontal. É essa função que a gente marcou agora, tá? Atividade 8. In the Flow tab. Então, neste, o que a gente vai fazer? Vamos clicar na seta próximo a Send to Port. Então, onde é que está o Send to Port? Aqui, ó, na seta. Essa é a seta. Para abrir o menu. Então, nós vamos abrir o menu e o que nós vamos fazer aqui, ó? Selecionar Use List, este aqui, e depois Push to Item List, tá? Então, nós vamos usar aquela lista que a gente criou aqui neste objeto, Waiting Line, lembre-se da Global List, essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Nós vamos utilizar essa lista, isso que a gente está fazendo aqui, né? O fluxo, utilizar essa lista, e nós vamos puxar lá conforme o cliente que mais tempo está esperando, tá? Lembre-se que essa era a finalidade lá do que estava descrito lá no passo, que agora eu não me lembro mais, eu acho que é o terceiro, né? Que a gente inseriu essa lista global, certo? Ok, selecionado. E aí aparece então a lista aqui, ó, Waiting Customers, que é isso, né? Push to Waiting Customers. E aí a gente pode então dar um OK, que está configurado aí da forma com que a gente quer fazer. Atividade 10. Duplo clique no Service Desk. Então, aqui agora, né? Duplo clique. E aí, nós vamos abrir as propriedades do Service Desk. In the Processor tab, aqui no menu Processor, nós vamos agora, então, desmarcar, né? O Convey Item Across Process Length. Nós vamos desmarcar essa opção. Aqui, ó, ela está marcada, então nós vamos desmarcá-la. Ok? Atividade 12. Click the arrow next to the process time. Então, nós vamos clicar na seta próximo aqui do process time. Clicar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos marcar aqui, ó, Statistical Distribution. Então, nós vamos querer que esse processador aqui, né,
Genericamente falando, ali, conforme o termo que é utilizado nesse objeto aí do Flexim, então esse processador ele siga uma distribuição estatística. O tempo de atendimento ali siga uma distribuição estatística. Statistical Distribution. E aí percebam vocês que nós temos várias aqui, né? E qual que nós vamos selecionar? Log normal to. Então ela está aqui, ó, a estatística log normal to. Parecido com uma normal, né? Mas ela tem uma certa assimetria aqui à esquerda, né, pessoal? Então, essa é a diferença. E o que fazer? Tá, nós vamos mudar aqui o parâmetro location, tá? Aí é o parâmetro de cada distribuição, né? Cada distribuição vai ter um parâmetro diferente, tá? Normal é média, desvio padrão, exponencial é a média, né? De chegada, o tempo entre chegadas, enfim. E aqui nós vamos mudar, então, para 90, scale 3.1, tá? E shape 0.5. Mais para frente a gente vai estar entendendo melhor a parte de distribuição estatística, tá, gente? Eu não vou me aprofundar agora para não causar aí maiores dificuldades, tá, gente? Então, aí o que acontece? Aqui até explica, né? Quer dizer que o tempo aqui de atendimento vai demorar, vai durar entre, né, 91,5 segundos a 93,5, tá? Então, essa é a função disso que a gente fez agora. Ok? Vamos lá. Tem mais aqui, ó, na atividade 14. In the flow tab, in the input group, check the pull checkbox. Então, aqui, ó, no menu flow, in the input, onde é que está o input group, né? Aqui, ó, input group, nós vamos marcar a opção pull, tá? E o que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos, então, clicar na seta Next to Strategy, né? Essa aqui, ó. Pull Strategy. E nós vamos selecionar a opção Use List. E também Pull from Item List, tá? Puxar lá da lista que a gente criou, né? Waiting Customers, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está conectando, né, o fluxo desse processador, vamos dizer assim, né, conforme a linguagem genérica aí do Flexim, né, mas que nesse caso é o Service Desk, ele vai estar puxando lá, então, o fluxo lá do cliente que está mais tempo esperando lá na fila, que é a operação, ou melhor dizendo, né, o objeto anterior. Ok? Então vamos ver aqui o que mais. Confirmar que o Waiting Customer foi selecionado, está aqui, selecionado. E no Query Box, que nós vamos adicionar o quê? Mais aqui, né? Vamos adicionar aqui uma determinada lógica, ó. E aqui que faz essa lógica, Order By, né? Wait Time. Ou seja, vai puxar lá da lista, tá? Query, consulta, né? Ele vai consultar nessa lista aí aquele que leva que está mais tempo na fila, como eu já havia dito para vocês. Então, nessa atividade 16, essa é a função que a gente inseriu há pouco. Edit the query to change the ascendente into descendente, né? O que significa isso? Do descendente, né? Do que está mais tempo, né? Para o que está menos tempo. Então, a gente tem que mudar aqui para... Vamos fazer essa opção aqui, né? Aqui é só descrever. Tá? Descendente. Ok, só vamos verificar aqui se está tudo certinho aqui no Edit, né? Olha aí, certinho. Conforme está aqui, né, gente? E aí, então, ele vai pegar o que mais tempo está em fila, como é que eu já havia dito para vocês. Vamos dar um OK, portanto, está configurado, né? E agora, a próxima atividade, né?
Customer já foi, Waiting Line já configuramos, Service Desk já configuramos, falta então essas duas aqui. Vamos primeiramente para Unhappy Customers, ok? E a atividade 20 diz o seguinte, in the Flow tab, tá? Então, in the Flow tab, aqui, né, no menu Flow, aqui no grupo Input, nós vamos agora marcar Pull Checkbox. Marcamos, Pull Checkbox. E a atividade 21 diz o quê? Clicar na seta próximo aqui de Pull Strategy, né? Então, essa seta aqui, para a gente abrir o menu, e vamos selecionar novamente aqui, ó, Use List. E Pull from Item List. A gente já viu o porquê também, né? Eu tenho que dizer isso para todos os objetos que têm correlação ali, conexão, melhor dizendo, com esse objeto que tem a lista, né, ali por detrás, como é que a gente viu. Ok? Confirmar, então, que foi selecionado, ok, a lista Waiting Customers, foi. Next to the query box, aqui, o que nós vamos fazer? Adicionar, tá? E aqui nós vamos, então, point to where and select wait time, tá? Então, aqui não vai ser pela ordem, né? Mas sim onde o tempo aqui, agora onde, né? A lógica que a gente está construindo aqui, onde o tempo de atendimento, e agora vai ficar fácil de entender a partir da atividade 23, onde esse tempo de atendimento seja maior do que 200. Então, aqui, a gente precisa alterar, né? Maior do que 200, tá? O que está dito aqui, então? Se tem alguém lá, deixa eu abrir aqui o editor, se tem alguém lá nessa fila, onde, né? O tempo de atendimento, a gente criou lá dentro da Global List Wait Times, lembram? Seja maior do que 200, o que ele vai fazer? Ele vai sair, ele vai desistir, certo? Essa é a função, então, desta atividade 23. E aí, agora a gente pode dar um OK, tá? Esse aqui não precisa configurar, né, pessoal? Porque ele vai estar naturalmente saindo aqui, quem vai sendo despachado, então tá tudo certo. É importante, ao final de cada passo, salvar o modelo. E por fim, pessoal, o passo 6, o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar e testar o modelo de simulação. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resetar, e aí vamos dar um run, para ver se está acontecendo isso que está parecido aqui, né, nesse modelo. A gente vai ver mais para frente como é que muda a cor, algumas outras questões aqui também relacionadas, mas por hora não vem ao caso, tá, gente? Aqui ele está configurado com uma outra cor. Mas está acontecendo o que está acontecendo aqui nesse modelo. Quer dizer, pessoas estão acumulando aqui na fila, né? Quanto maior for o número de pessoas, mais eu vou ter aqui clientes insatisfeitos saindo, porque maior vai ser o tempo, tá? E essas pessoas, então, elas vão sendo, entre aspas, né, processadas aqui no Service Desk e saindo, então, do sistema, certo? Não, só para a gente observar o comportamento aqui da fila, né, ao longo do tempo, que ela vai variando, né? Ou seja, esse sistema, da forma como está, parece estar até bem dimensionado, certo? Ok. Bom, aqui também mostra, né, para a gente fazer algumas mudanças na configuração da simulação, tá? Então, a gente clicando aqui nessa seta, né, ao lado de Runtime, a gente consegue mudar alguns parâmetros, como por exemplo aqui, né? Deixa eu dar um reset também, né? Se eu quero simular em segundos, né? Se eu quero colocar uma data e um tempo aqui, a gente vai ver o que é o warm-up time mais para frente, enfim. Aqui a gente quer fazer o seguinte: nós queremos simular durante um dia, né? O que seria 43.200 segundos, tá? Em segundos. Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, ó, em segundos. E aí o que acontece, né? Para parar o tempo em 43.200. Então, né? Stop time at 43.200 segundos, certo? Já está aqui, ó, tá? De 0 até 43.200 segundos. E aí a gente, então, pode clicar também, se for o caso, né, aqui, ó,
run speed, a velocidade da simulação, tá, pessoal? A velocidade que o modelo vai simulando, isso não tem nada a ver com o relógio real da simulação, né? O relógio real seria esse um dia aqui de simulação, mas esse aqui significa apenas a run speed, significa que eu posso simular isso muito rapidamente, né? Ou, se eu quero ver mais os detalhes, assim, eu posso desacelerar um pouco essa simulação. Então, não tem a ver com o relógio real da simulação, e apenas ali para a gente simular mais rapidamente ou não, né, um determinado modelo. Vamos clicar aqui também nessa seta, e aqui vamos pedir, então, né, no custom, né, o padrão aqui, nós vamos colocar 1000, tá? Essa velocidade. E vamos, então, definir como 1000, ó, a velocidade. Ó, ficou aqui, né? Se eu colocasse mais para cá, ó, é bem menos, né? Então, vou colocar aqui 1000 novamente. E aí, pessoal, vamos rodar o modelo, né? Durante esse um dia e vamos ver o que acontece, ó. Vamos lá, então. Ó. Olha lá, já está em 7.000 segundos. Rodando a velocidade de 1000, né? Eu poderia aumentar essa velocidade que chegaria mais rápido esse tempo total aqui. Essa é a ideia, né? Então vamos ver, já está quase na metade aí do tempo. 30.000 segundos. Quase terminando o dia já de trabalho. E agora sim, estamos chegando perto aqui, 40.000 já segundos. E aí, finalizou. Certo, gente? Então, esse foi o nosso primeiro modelo aqui, é um modelo. Essa etapa é muito importante, né? Porque sempre vai ser o primeiro passo que a gente vai dar ao construir qualquer modelo, né? É adicionar objetos ao modelo 3D, e aqui a gente também viu já uma ideia de como configurar a lógica, né, desse modelo e algumas outras coisas sobre estatística também. Certo, gente? Então, continuaremos aí no próximo vídeo. Até mais!